Olá, amigos da TV CMC. Para nós é uma honra podermos conversar um pouquinho e meditarmos na carta que Paulo escreveu aos cristãos na igreja de Filipos, quando estava prisioneiro, numa casa em Roma, e conscientes da importância do seu sofrimento como encorajamento para os irmãos da igreja de Filipos. Paulo escreve, completando um pensamento bastante interessante. Ele escreve no versículo 12 do capítulo 3. Não que eu já tenha alcançado toda a plenitude de Jesus, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Conhecer a Cristo e toda a sua plenitude é um alvo de vida, é um alvo da nossa vocação. Andarmos com Cristo, estarmos com Cristo, reinarmos com Cristo. Nós não alcançamos todos os alvos ainda enquanto estamos aqui vivos, enquanto estamos tendo a nossa experiência humana e tentando vivenciar e praticar aquilo que nós já andamos e alcançamos na palavra de Deus. Paulo reconhece nesse momento, próximo ainda de viver um momento de martírio, que a sua vida não foi em vão, que ele considerou como lucro ganhar a Cristo e perder todas as coisas. E ele percebe que quanto mais ele caminha perto de Jesus, ele vai caminhando para uma perfeição, se tornando mais parecido com Jesus. Ele nos encoraja a sermos perfeitos e entendermos essa perfeição que ele usa aqui como estarmos vivendo uma vida mais santa, mais longe do pecado, praticando mais os princípios do ensino da palavra de Deus que chegaram para nós através do testemunho pleno na vida de Jesus Cristo. Eu não penso que eu já tenha alcançado o alvo da minha existência, isso é, ser igual a Cristo, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que para o que também fui alcançado por Cristo Jesus, isto é, sermos iguais a Ele, voltarmos a resplandecer a sua imagem e a sua glória. Paulo diz que nós devemos fazer um exercício que não é um exercício irresponsável. Aquilo que já vivemos, aquilo que está no passado, não pode nos aprisionar. Não pode impedir que a gente continue caminhando, crescendo e andando na direção da maturidade. A recomendação bíblica que nós olhemos para trás ou façamos um exercício com a nossa memória e possamos buscar aquilo que pode nos dar esperança. Portanto, nós não queremos sublimar o nosso passado ou sermos irresponsáveis com aquilo que nós vivemos. Não. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, isto é, tirando também os ensinos que nós aprendemos e que são significativos para a nossa caminhada, mas não nos deixarmos aprisionar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que também já fomos perdoados em Cristo Jesus, que nós caminhássemos com liberdade para o prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Isto é, nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E este é um exercício constante que nós devemos fazer para pensarmos como Deus pensa, para pensarmos juntos com os irmãos como Deus pensa. E ele coloca exatamente essa medida antes de convidar aos cristãos em Filipos para se tornarem imitadores deles. Ele diz: prossigamos na medida da perfeição que nós já alcançamos. Todos nós temos que ser pessoas equilibradas. Em outra carta, Paulo diz que isso é equidade. Quando nós temos consciência daquilo que nós já caminhamos e daquilo que nós não caminhamos. Ser perfeito é ter uma atitude humilde, honesta, diante de coisas que nós ainda não alcançamos. E sabemos que ainda precisamos mudar mais
que precisamos continuar crescendo, que precisamos ainda modificar coisas na nossa vida, na nossa maneira de pensar, que vão permitindo que o nosso caráter, nossa personalidade, o nosso temperamento vai sendo transformado e que nos tornemos mais parecidos com Jesus. Cada um ande como convém, pense com equidade sobre a sua vida, faça um autoexame, reconheça aquilo que você já andou e procure caminhar e buscar transformação naquilo que você ainda não foi transformado nesta caminhada com Jesus. É isso que Paulo diz que é uma pessoa perfeita. É aquela que reconhece que ainda precisa mudar, que ainda precisa se consagrar, que ainda precisa se tornar mais parecida com Jesus Cristo. Que isso seja encorajamento para nós, andarmos com equilíbrio, pensando de uma maneira correta, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram e que nos amarguraram, que nos machucaram, que nos aprisionaram, e trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que fomos conquistados em Cristo Jesus. Nós estamos aqui numa jornada peregrina e um dia reinaremos com o Senhor para sempre. Deus abençoe ricamente aos telespectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.